pagava impostos. A corte, à volta do rei, pá, entrou no jogo, não tinha outra hipótese de não entrar, e entrou. E aquilo vai crescendo, e a certa altura há um dia em que o rei tem que aparecer ao povo. E então vai à varanda, e o que é que os costureiros diziam? Bom, isto só vê, este tecido só é visto por quem é inteligente. Os burros não conseguem ver. E então a corte, uns, eu sou mesmo burro, paciência. Os outros, espertos, esses gajos são os espertalhões, mas olha, vou fingir que acredito. E é o dia em que o rei aparece à varanda. O povo, olha, o rei estava nu, olha para aquilo. E há uma criança que diz, pai, o rei está nu. E de repente todo o povo, que está farto de pagar impostos para aquele fatiota, revolta-se e vai correr atrás dos costureiros. O que se passa hoje em dia é exatamente a mesma coisa. Se começarem a adotar, é a mesma coisa. Esta criança foi o primeiro populista. O primeiro populista do mundo foi a criança do rei vai nu. Portanto, nesse sentido, o que é que a criança diz? O óbvio. Eu estava há bocado a dizer ao jantar, nos meus tempos de Coimbra, entre nós, definíamos aqueles coitadinhos mais pobres de espírito como chamávamos clarificadores do óbvio. Este gajo é um clarificador do óbvio, só dizia coisas óbvias, um clarificador do óbvio. Mas hoje em dia é revolucionário ser clarificador do óbvio, porque o óbvio desapareceu. A realidade não existe, as leis da física não existem, homem e mulher não existem, é tudo vaca, do mel que quiser. E de repente nós estamos numa posição em que dizer o óbvio é revolucionário. É revolucionário e traz muita chatice. Muita, nós sabemos bem isso. Portanto, como populista, como descendente da criança que diz que o rei vai nu, de clarificador do óbvio, isso eu sinto-me perfeitamente populista, não tenho problema nenhum. Agora, porque a questão é esta. Nós temos que voltar a trazer o óbvio como óbvio para a realidade. Nós não podemos continuar nesta loucura que se passa, em que nada existe, nada é verdadeiro, nada é consistente, é tudo volátil. É tudo o que eu quero, amor de Deus. Em relação também tocando no aspecto dos nossos congêneres pela Europa, há bastantes diferenças, e eu todos os dias contacto com eles praticamente, mas há coisas em comum, aliás, em primeiro lugar, todos nós temos a plena consciência do recuo do Estado de Direito. A separação de poderes é cada vez mais tenue e o judicial está a ser invadido pelo executivo. Isto em todo lado. É comum e a preocupação de todos nós, na Europa, partidos do SR e do ID, que fazem parte, digamos, da nossa fraternidade política, tem isto. Ponto 2, a imposição de uma nova censura. A censura política e social alastra. A comunicação social mainstream filtra a informação obtendo sempre um mesmo viés político. As redes sociais já foram um espaço de liberdade em grande parte e cada vez de forma mais clara e sem preocupações de o esconderem, procedem à censura dos conteúdos. Portanto, atenção que a liberdade de pensamento e de expressão está cada vez mais estreita. Depois, ponto 3, uma autocracia de não eleitos. Vamos às Nações Unidas, a maior parte daquilo, toda aquela estrutura burocrática é não eleita e tem um poder particular de imposição sobre vários países do mundo. Vamos à União Europeia, e temos a mesmíssima coisa. Aquilo é uma data de malta que não foi eleita. Curiosamente, os únicos que são eleitos não têm poder, que é o Parlamento Europeu, não tem poder liberativo, pode recomendar, só faz recomendações. Tudo o resto, e principalmente aquela gigantesca máquina burocrática que não é eleita, ter mais poder que os parlamentos nacionais. Portanto, esta autocracia não eleitos de plataformas
muito grandes e a nível mundial e europeu, está a sapar as bases da nossa democracia, e esta é uma terceira preocupação grande de todos nós. Depois, uma quarta, o homem só é desprotegido face ao Estado. As instituições intermédias foram todas sapadas no seu poder, a começar na família e acabarem todas as outras. O homem cada vez mais, porque as instituições, família, comunidade local, associações, tudo eram para-choques entre o homem e o Estado. Neste momento ele está só desprotegido face ao Estado. Ou seja, é um peão. Cada vez mais somos peões desprotegidos. E por fim, ainda não, o pensamento oco, todos nós sabemos o que é, exatamente o Alexandre vai falar sobre isso já aqui numa segunda ronda, mas o pensamento oco está a desconstruir completamente as bases da nossa cultura e da nossa civilização. Portanto, esta é... E uma sexta preocupação, finalmente, a luta pela diferença. Ou seja, esta tendência permanente e cada vez maior que a globalização está a trazer, e não confundamos que o globalismo está a trazer. A globalização é positiva, o globalismo é altamente negativo. A transformar-nos todos em átomos, todos iguais, para podermos reagir quase automaticamente a qualquer ordem que nos seja dada. A destruição das instituições intermédias, pondo o homem só frente ao Estado. O Estado é o pior inimigo que um homem pode ter. O Estado tem que ser muito controlado, muito debaixo... Ou seja, o Estado tem que nos servir. Nós não somos servidores do Estado. A não ser os 800 mil, claro, mas isso, paciência. Eu entre eles, como deputado. Mas a verdade é que o Estado tem que ser posto no seu lugar. E nós é que estamos a ter que engolir uma espécie de escravidão cada vez mais pesada. E, portanto, são estas as 6 questões que representam, que unem todos os nossos partidos na Europa. Pois haverá diferenças, nestas estamos todos de acordo. E nada mais para dizer nesta primeira fase, passo aqui, deixar o Telmo falar também, não é? Sim, tem que ser. Se Paulo Jorge vai autorizar. Claro, completamente autorizado. Eu acho que sim. Queria agradecer o convite do Farol, da pessoa do Paulo Jorge e do Rodrigo. Nós hoje viemos aqui falar sobre povo e sobre populismo e registro que, enfim, o Alexandre Franco de Sá, o Diogo Pacheco de Amorim e o Telmo Azevedo Fernandes, enfim, as pessoas que se identificam por 3 nomes não será propriamente o exemplo de povo que normalmente associamos. Eu li, e foi pena não ter trazido o livro, mas peço enfim, a sua uma dedicatória noutra ocasião do Alexandre Franco de Sá, e concordo muito sobretudo com o 3º capítulo, com aquela abordagem, enfim, e com a ideia do populismo originário, não é? E com uma dinâmica, e isso parece-me interessante. O que eu acho é que, e vou tentar ser um bocadinho mais, entrar mais na vida prática e não tanto teórica ou da filosofia política, o que me parece é que os movimentos populistas, e, enfim, vendo o Chega como um deles, enfim, também não é novidade em Portugal, já houve muitos, enfim, não é preciso lembrar a Aliança Povo Unido, ou a Aliança Povo MFA, ou o Paulo Portas e o Manuel Monteiro do Partido Popular, etc. Não é originário, não é original por aí, mas vendo o Chega como um partido populista, em geral os partidos populistas e os movimentos populistas vêm tentar dar uma perspectiva de dar ou de novo o poder ao povo.
E, portanto, sentem-se intérpretes da vontade do povo, do que é a vontade comum de um povo que efetivamente existe e que as instituições e a representatividade asseguram essa continuidade histórica da identidade do povo, mas sentem-se como representantes de um povo e eu aí isso faz-me espécie, com franqueza, porque mesmo tenho grande dificuldade em perceber resultados de eleições, porque cada um de nós vota, podemos votar no mesmo partido, mas por diferentes razões. E, portanto, quando alguém se intitula como intérprete do que é a vontade do povo, eu fico sempre preocupado porque é muito pouco provável que a minha vontade seja, às vezes, até semelhante a muitos dos que estão aqui nesta sala e partindo do princípio que temos, enfim, um mesmo corpo de ideias geral que partilhamos. Portanto, vejo isso como preocupante e acho até um bocadinho arrogante da parte de quem se intitula como representante dessa vontade. Aliás, isso é visível porque não há, acho eu, enfim, que não há partido, pelo menos em Portugal, que não ache que ele próprio, esse partido, é o verdadeiro veículo e o verdadeiro intérprete da vontade popular. Portanto, isso é um conceito que eu tenho dificuldade em perceber. E por aí, o Diogo falava de haver um programa. Eu também tenho grande dificuldade em que políticos nos tragam um programa, porque eu vejo a democracia mais do ponto de vista liberal, se quiserem,